não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, essa descrição de uma situação degradante, que na verdade todos já conhecem, ela pode servir, vamos dizer, de introdução a uma pergunta platônica que surge em vários diálogos, que é o de se a virtude pode ser ensinada, ou se ela é uma coisa inata. A vida inteira de Platão é apostada na hipótese de que a virtude pode ser ensinada, ou seja, de que os homens podem ser melhorados, mas isso exige determinadas condições. Exige, em primeiro lugar, que, vamos dizer, a autoridade moral da sociedade seja transferida das presentes figuras públicas e de prestígio para um filósofo qualificado que tenha o conhecimento efetivo das virtudes. Ora, o conhecimento das virtudes não consiste em conhecer a definição delas, nem mesmo em tê-las analisado, tá certo? Mas em ter participado de uma experiência do supremo bem, o agathon. E essa experiência é aquela que só se obtém, em verdade, só se obtém na morte, podendo ser ou a morte física efetiva, ou o que se chama a morte iniciática, quer dizer, uma experiência pessoal de um estado de morte no qual todas as limitações da vida terrestre são transcendidas, todas as defesas que a condição corporal nos fornece são abolidas e então a alma é exposta, vamos dizer, a uma dimensão infinitamente maior, certo? No qual a estrutura da realidade se apresenta com toda a sua crueza e com todo o seu caráter de definitivo, como se diz, de juízo final. Sócrates, na República, ele conta um mito de um soldado chamado o Panfílio, ou Panfiliano. Panfília seria a região de onde ele veio, mas na verdade Panfílio quer dizer um membro de todas as tribos. Mesma coisa que dizia que era um qualquer, uma pessoa qualquer. Né? Então o morre numa batalha e é levado à presença dos juízes. Né? Os juízes ali, então, ele vê aquela fileira enorme de mortos esperando o seu julgamento, e os juízes então dão o castigo para uns e o prêmio para outros, e após serem castigados ou recompensados, eles são chamados de novo para escolher as novas vidas que eles vão ter. E o momento da escolha da nova vida é uma coisa extremamente perigosa, porque embora as almas tenham a consciência da experiência que já viveram, nem sempre sabem avaliar essa experiência corretamente. Ele diz, por exemplo, aqueles que levaram uma vida mais ou menos virtuosa correm mais perigo, porque eles não tentam se precaver contra as suas próprias fraquezas, então escolhem modalidades de vida que os podem expor a novos
perigos, a novas tentações e então corrompê-los e fazer com que percam o estatuto moral adquirido na existência anterior, ao passo que aqueles que levaram uma vida dedicada ao mal e ao pecado, eles estão mais assustados porque levaram um castigo, então eles procuram escolher com mais cuidado, né, situações de vida que os exponham menos, né, à tentação. Então realmente escolhem vidas mais anônimas, mais humildes, né, não querem ser pessoas importantes, justamente para evitar a tentação. Esse mito, evidentemente, não precisa ser interpretado no sentido reencarnacionista, e nem deve, porque, na verdade, Sócrates está se apresentando perante os seus interlocutores como alguém que passou por essa experiência. Ele não conheceria o mito, ele não podia ter criado esse mito sem que ele mesmo tivesse essa experiência. Então, evidentemente, não se trata da morte física, mas da morte iniciática. Isso é de uma vivência da morte, não necessariamente acompanhada da morte física. E é curiosa a relação entre a posição de Sócrates, o papel de Sócrates nesse diálogo, e o episódio da vida nacional que nós acabamos de narrar. Porque Sócrates, no começo da República, ele disse: eu desci hoje para o Pireu. O Pireu é uma cidade onde ia haver uma festividade dedicada a Artemis. Artemis é uma deusa ctônica, quer dizer, uma espécie de uma deusa infernal, uma divindade infernal, uma divindade do mundo inferior. Então havia uma baita festa ali naquela cidade, e Sócrates tinha descido para assistir às festividades da deusa ctônica. Então, quer dizer, o Pireu funciona ali como um símbolo do Hades, o inferno, né? Então, e naquela cidade ele encontra um grupo de amigos e é convidado para ir na casa de um cidadão chamado Céfalo, que é pai de um deles. Vamos conversar lá na casa do Céfalo. Eles gostam muito de ser entretidos pelas conversações de Sócrates. E ele vai. E Céfalo é um homem muito rico, um homem muito importante, já muito velho. E sabe que é um homem que levou uma carreira honrada, nada se sabe contra ele, mas Céfalo não aguenta a conversação, ele vai dormir. Ele não tem muito interesse na conversação e vai dormir. Então, vejam como Eric Voegelin interpreta esta cena. Isso não é uma coisa do Eric Voegelin, isso está muito claro no próprio trecho. Ele diz: Céfalo representa a velha geração num tempo de crise. Os homens que ainda impressionam pelo seu caráter e conduta, que foram formados numa época melhor. A força da tradição e do hábito os mantém no caminho correto, mas eles não são corretos por amor à sabedoria. E, num tempo de crise, eles não têm nada a oferecer à geração mais nova, que está então exposta a influências mais corruptoras. O ancião venerável, que desperta a nossa simpatia, não a perderá num exame mais próximo, mas a simpatia será temperada por um toque de condescendência, se não de desprezo pela sua fraqueza. Pois os homens desse tipo são a causa do súbito vácuo que aparece num período crítico com a quebra das gerações. De repente, evidencia-se que a velha geração se omitiu de construir a substância da ordem na nova geração. Isto é exatamente o pecado, a culpa daqueles velhos oficiais que foram insultados na porta do clube militar. Eles não são culpados de tortura, eu os conheço o Juarez Gomes, conheço os outros, eu sei que nenhum deles tem absolutamente nada
a ver com os órgãos de repressão, tá certo? E que, na verdade, eles estavam ali pagando pelo simples fato de defenderem o coronel Ustra, que é de fato acusado de tortura. Se ele é culpado ou não, não sei. Tá certo? Mas como ele não estava ali, então não é evidentemente dele que se trata. Então, podemos dizer, não, eles foram acusados, foram insultados sem culpa nenhuma, de maneira alguma. Eles têm uma culpa, mas não é nem aquela que eles pensam, porque eles se imaginam que foram insultados sem culpa alguma, tá certo? Foram injustiçados. E os seus atacantes acham que eles são culpados de tortura. Tá certo? Então a culpa não é nenhuma nem outra, a culpa é exatamente esta. Né? Quer dizer, eu conheço bem essa milicada, conheço a geração que governou o Brasil durante 20 anos e sei que é exatamente este o caso. Eram pessoas corretas, se vocês estudarem a história dos nossos ex-presidentes militares, nenhum saiu de lá rico, tá certo? Nenhum roubou um palito de fósforo, tá certo? E com relação aos delitos de tortura e tal, alguns fizeram todo o possível para apurar e para parar com aquele negócio. Então, de modo geral, eram pessoas de um nível moral muito maior do que hoje nós podemos sequer imaginar. Tá certo? Mas é o tal negócio. Eles eram virtuosos por força do hábito, do treinamento que receberam, tá certo? E da própria moral militar que os formou. E só por isto. E não porque tivessem um amor à sabedoria, porque que tivessem, vamos dizer, um desejo de se transcender e de se tornar melhores. Numa situação, vamos dizer, normal da sociedade, essas pessoas bastam para ir tocando o barco para frente. Né? Mas numa época de crise você precisa de algo mais. Você precisa de pessoas que tenham em si mesmas, não é isso, a raiz da virtude e que possam exemplificá-la de algum modo. Tá certo? E que não apenas a tenham por força do hábito, mas tenham como efetivo conhecimento de modo que possam transmitir aos outros. Quer dizer, você ter certas virtudes não quer dizer que você saiba ensiná-las, e muito menos infundi-las, porque ensiná-las seria, a palavra ensiná-las seria até fraca nestas circunstâncias. Né? É preciso mais do que ensino, é preciso uma espécie de infusão. Infusão que, como nós vimos no livro do Julius Stenzel, sobre Platão Educador, se fazia não só, vamos dizer, por um ensino teórico, por uma instrução, tá certo? Mas por uma influência pessoal, direta, de alma para alma. Então, se esta pessoa falta, ou estas pessoas faltam numa geração, tá certo? Então o que acontece? A geração seguinte não tem mais ideia do que é as virtudes. Ela não tem exemplos. Né? E muito menos tem, vamos dizer, esta verdadeira educação, no sentido socrático da coisa. Né? Então, quando as influências corruptoras se tornam mais fortes, a juventude está totalmente à mercê e não é sequer capaz de conceber as virtudes que lhes faltam. Então, chegam ao ponto não só de perder as virtudes, mas de as imaginar de maneira totalmente invertida, como você vê nesse caso é óbvio, é claro que o que está se discutindo aqui não é o regime militar de 64, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele caso específico daqueles oficiais que foram insultados ali na porta do clube militar. São todos inocentes de tortura. Né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Certo? Deles todos, o único que trabalhou no serviço de repressão que eu conheci lá é um homem que não está mais lá, que já está muito velho e nem vai mais na reunião do clube, que é o coronel Gustavo Borges. Os outros estavam em outras funções, não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, como é possível você cercar dali 2 dúzias de octogenários e acusá-los de crime sem nem saber quem eles são? Não é isso? Então, evidente, não há nenhum senso de justiça ali. Mas, aqueles jovens acreditavam estar fazendo justiça. Então, quer dizer, o conceito de justiça deles já é invertido.
E mais ainda o conceito de coragem, quer dizer, que coragem você precisa para usar 300 jovens vigorosos, chegar lá e cuspir nos velhinhos, né? É o que normalmente se consideraria covardia, mas eles se sentem, eles sentem bater o coração mais forte na emoção cívica do seu ato de coragem. Então, é justamente a velha geração, eles todos são a imagem do Céfalo na República, tá certo? E o retrato que é pintado do Céfalo na República é bastante melancólico. Quer dizer, ele não fez nada de errado, tá certo? Mas ele teve uma posição na sociedade que exigia alguém muito melhor do que ele, alguém muito mais sólido, alguém com a raiz muito mais profunda do que ele tinha. Então, as virtudes deles eram, por assim dizer, eram apenas rotineiras e superficiais. Então, por isso que Platão coloca insistentemente, não só nesse diálogo, como em outros, o problema de como a virtude pode ser ensinada e pode ser infundida. Tá certo? E um dos principais meios a que Sócrates recorre para isto são os mitos. Tem o mito na própria República você tem o mito da caverna e o mito do e tem uma infinidade de outros mitos que ele conta, o mito da bipartição das pessoas no banquete, onde as pessoas eram bissexuadas na outra vida e foram repartidas, então agora cada um procura a sua outra parte, e assim por diante. Tem uma série de histórias míticas que ele conta. E ele diz o seguinte: este mito é o que pode nos salvar se nós nos deixarmos persuadir por ele. Ou seja, é preciso acreditar no mito, porque o mito abre uma possibilidade. Na hora que eu leio isto, eu me lembro daquilo que eu li no livro que eu mencionei a semana passada, do Dr. Andrew Newberg, onde ele diz que a abertura para a transcendência é uma função cerebral essencial. Então, há toda uma seção do cérebro que funciona na abertura para um infinito desconhecido. Tá certo? E é justamente nessas experiências, vamos dizer, de morte iniciática ou de morte próxima, de experiências próximas à morte, que o indivíduo é transposto para esta outra região, tá certo? Onde, por assim dizer, a atividade cerebral se transcende a si mesma. Já não é mais o cérebro que está captando coisas, tá certo? É, vamos dizer, uma realidade infinitamente maior, mais imensa, que penetra na alma do indivíduo por meios desconhecidos. Não sabemos como funciona isso, porque não há atividade cerebral registrada. Mas o fato é que há uma infusão de conhecimento. Esta infusão de conhecimento acontece por momentos, tá certo? E não aparece sob a forma do ensino doutrinal, de modo que o indivíduo emerja daquela experiência dando lições aos outros. Aparece sob a forma de episódios, de coisas que aconteceram. Como no caso do menininho, aquele de 4 anos, o Colton Burple, que conversou com Jesus Cristo, encontrou o avô, encontrou a irmãzinha morta. São fatos, são coisas que aconteceram, são uma narrativa. Tá certo? Assim como a narrativa mítica de Sócrates. Né? Então, o único contato possível com esta região última é sob a forma de acontecimentos que você assistiu e dos quais você participou, de algum modo, como participa desse juízo final. Então, o máximo que se pode fazer é contar, narrar. Mas é evidente que ouvir aquilo não basta. É preciso acreditar, é preciso deixar-se persuadir. E essa seria justamente a função da fé ou da confiança. Note bem que, como não é um ensino doutrinal, mas é uma narrativa, tá certo? Você está, então, não diante de, vamos dizer, um pregador que está lhe ensinando, você deve crer nisto, naquilo, mas você está diante de uma testemunha que conta algo que ela viu que se passou. Tá certo? Então, não se trata de crer numa doutrina, de acreditar numa doutrina, mas de ter confiança numa testemunha. Este indivíduo passou por experiências que transcendem a esfera da nossa experiência corriqueira, tá certo? E ele nos traz algo, nos traz uma notícia, tá certo? De uma esfera superior de realidade,
tá certo? Em direção à qual todos nós estamos indo, porque nós todos vamos morrer e passar por este juízo final. Então, quando nós vemos esses vários mitos que nos foram transmitidos ou pela filosofia, ou pela religião, ou por qualquer tradição até folclórica, nós vemos que existem várias maneiras de interpretá-los, tá certo? Mas em geral essas maneiras se concentram na interpretação do texto. Eu vou fazer a abstração da interpretação do texto, né, aquelas famosas 4 interpretações de que fala Dante, né, 4 níveis de interpretação, não é disso que eu estou interessado, mas eu vou me concentrar no entendimento da própria narrativa, dos próprios fatos narrados. Não estou interessado em texto, tá certo? E não na transmissão literária da coisa, mas, vou dizer, na própria substância, no conteúdo do que foi trazido. E esse conteúdo, seja no caso deste mito do no mito da caverna, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.